E o que você vê sobre a China? Você acha que, você comentou anteriormente que ela vai sofrer consequências das políticas que ela teve, mas você acredita que ela pode passar os Estados Unidos, pode ser o polo tecnológico, onde as pessoas, as melhores mentes vão empreender lá e os Estados Unidos deixa de ser essa grande potência? Eu acho que tá tudo caminhando por isso, mas existem alguns desafios, né? É, não dá para ignorar a China, apesar de muita gente falar, é um país comunista e tal. Eu concordo, mas de certa forma é engraçado aqui no Ocidente, né? De certa forma a gente às vezes pensa que tem liberdades e não tem. E é meio antagônico isso. Lá realmente é uma ditadura, um país comunista, mas existem liberdades que não tem no Ocidente e tem coisas no Ocidente que não tem lá. Então às vezes a gente se engana por essa questão da democracia e tal. Mas, por exemplo, liberdade de trabalho. Lá pode ter turno de 14 horas, de 15 horas, de 24 horas. Então tem essa liberdade trabalhista que não tem aqui, por exemplo, no Brasil. Direito de propriedade. No Brasil, a propriedade ela tem uma função social, Uhum. né? Então, Tanto que se você encontrar petróleo no teu terreno, aí já não é já mais teu, né? Ou é se não tiver a questão do uso de ter um uso, como é que chamam? social. Do uso social mesmo. Então, se não tiver cumprindo alguma função social, Uhum. você pode perder o que é seu também. Você tem um terreno ali, a prefeitura decidiu colocar um viaduto e pronto. Na China, não. Na China tem, pesquisem depois as casas prego, que são pessoas lá que decidiram não vender. E aí tem avenidas e rodovias e tal, e tem a casa do rapaz, do cara lá. Então eles respeitam, de certa forma, respeitam a propriedade. Eu já vi uma linha de metrô, de trem, que passa no meio de um prédio, porque o prédio continuou lá e tiveram que construir e passa e vai E passando o passa. trem sempre, né? E liberdade de negócio, assim, é um mercado dinâmico, de pesquisa científica e tal. Então, assim, existem coisas que é mais livre no Ocidente e tem coisas que não, que no Oriente é mais livre. Agora, eu acho que a China ela tá onde ela tá por uma questão cultural. Não que eu acredite muito em QI, mas eu acho que é uma métrica importante. E o QI da China é altíssimo. É coisa de... Tem regiões ali de 115, 120, 125, a média, Uhum. né? A média. Então, assim, a média do Brasil é 83. Então, só aí a gente já leva em desvantagem, né? Acho que era 87, não era? 83, 87. 83, eu acho que era. 83? Porque, assim, lá é extremamente competitivo. Você nasce e tem 1 bilhão de pessoas para você competir. Então, você tem que estudar, você tem que trabalhar e tal. Mas eu acho que a questão mais importante é cultural, assim. Eu vejo alguns vídeos sobre a China e sobre questão de roubo mesmo, boas maneiras, assim. O pessoal não... claro, existe um estado de vigilância lá, então tem câmera para todo lado. Se o cara rouba, ele vai ser pego rapidamente. Se ele atravessa uma faixa fora, ele vai ser pego. Mas eu vi alguns vídeos assim de pessoas colocando mercadorias na rua e ninguém rouba, né? Uhum. Então eu acho que essa questão cultural fez a China estar onde está hoje. Já trabalhei com chineses, eles trabalham muito, eles são muito dedicados. E acredito que o mundo inteiro terceirizou as fábricas lá para a China. E a China antes era igual ao Japão. O Japão ele fabricava produtos e os produtos japoneses eram de péssima qualidade. Até que eles aprenderam a fazer Uhum. eletrônicos. E hoje os produtos japoneses são de excelente qualidade. É a mesma coisa da China. Antes era Xing Ling. Eu não quero isso aqui, é meio de China. Eu lembro quando eu era adolescente que o pessoal ia lá na 25 comprar aqueles MP12, MP14, MP20. MP20, que era tudo uma porcaria. E hoje em dia você tem marcas aí, Huawei, Xiaomi, que Até a Apple. são. A própria Apple produz lá na China lá os seus aparelhos, então. A própria Apple, e aí você tem a gente estava conversando da Tesla, que as baterias da Tesla são feitas na China, na BYD, né? A BYD é a maior fabricante de painéis fotovoltaicos do mundo. Então, de certa forma, eles aprenderam a fazer. Eles são bons em copiar, mas agora eles aprenderam a fazer. Eles aprenderam a... Eu acho que eles ainda não têm o poderio tecnológico dos Estados Unidos, tecnologia da informação, principalmente software. Isso eu acho que eles são bons, mas não tanto quanto os americanos. Agora, a indústria eles aprenderam a fazer melhor do que ninguém. E as máquinas da China têm coisa boa, claro, tem coisa ruim, tem coisa duvidosa. Mas eu vejo sim que a China está... também tem um outro dado que eu vi, que era do comércio, da balança comercial, né? Então eu vi um gráfico, posso te mandar depois. Nos anos 2000, os Estados Unidos dominavam o comércio mundial. Hoje em dia, praticamente todo o Oriente, toda a Ásia, toda a África, a América do Sul, com exceção do Paraguai, a China tem balança comercial positiva,
né? Então a China dominou o comércio mundial, porque é tudo fabricado lá. Então eu acho que eu estou falando tudo isso, mas eu acredito muito na tese do Rei Dalio, né? Que é um dos maiores, é o maior gestor do maior hedge fund do mundo, né? Uhum. E o Rei Dalio, ele escreveu um livro, ele acredita nessa nova ordem mundial, digamos assim, né? Desse crescimento da China, né? Uhum. Então eu também compartilho disso, né? Não só da China, mas dos BRICS. Porque os BRICS, eles são ali os países que os Estados Unidos e a Europa rejeitaram, né? Tem até o meme, assim, da comunidade internacional, né? A comunidade internacional é só Europa e Estados Unidos. O resto do mundo tá... Eu tinha visto até recentemente o próprio Paulo Guedes falando, né, que no passado a Europa, com essas políticas ESG, traziam muitas coisas do Brasil, né? O Brasil exportava muito pra lá. E aí ela tava cheia de, entre aspas, frescuras, que vocês não estão produzindo certo ali, que vocês não estão se preocupando com o meio ambiente. Porém, na época, a Europa tinha uma grande representação ali no que o Brasil exportava. E hoje é muito pequena, então aí ele tinha comentado, não, daqui a pouco vocês vão ser irrelevantes ali, pode parar dessas frescuras aí, né? E é o que tá acontecendo, né? A China hoje é um parceiro comercial muito maior pro Brasil do que a Europa já foi no passado. Ele falou na ocasião que nos anos 80 ou nos anos 90, a França tinha comércio de 2 bilhões de dólares com o Brasil, e a China também. Aí hoje a França tem 7 bilhões e a China tem 140 bilhões. Ou seja, daqui a pouco vão ficar relevantes, porque eles estão reclamando das queimadas, da Amazônia e tal. Né? E ele falou na ocasião que eles não conseguiram nem conter a queimada de Notre Dame, que é um quarteirão, e aí querem falar da gente que tem a Amazônia, que é 70% do território. É muito maior, é muito mais difícil de controlar. E a Europa, de certa forma, boicota a gente, né? A gente tá tentando fazer comércio com a Europa porque a gente, de certa forma, é uma ameaça. O Brasil é uma potência agrícola. Então, eles estão sempre colocando as vacas peidam demais, a floresta, a soja está desmatando a floresta e tal. E eles nunca quiseram comércio com a gente. A China, por outro lado, está comprando tudo. Não quer saber disso daí, não. Comprando carne, soja e... De certa forma, hoje, quem paga as contas do Brasil, você gostando ou não, é a China. A China que salva... O agro brasileiro salva o Brasil e esse agro está indo todo para a China. Quem trouxe um boom gigantesco pro Brasil foi a própria China lá no boom das commodities também, né? Mineradoras também, né? Vale. E para você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.